Olá, princesas, tudo bom? Hoje nós temos mais um vídeo sobre estudos, são dicas para estudar. E eu separei de várias formas como eu uso, realmente como eu uso, e vou dar essas dicas para vocês. A primeira dica que eu quero dar é sobre como decorar fórmulas. Gente, o ideal não é você decorar, primeiramente é você entender. Para isso, eu peguei um exemplo aqui, vamos ver se tomara que foque. Esse aqui é o ROI, retorno sobre investimento, ou seja, é uma coisa que você quer ganhar com o investimento que você fez. Entendeu? E o que acontece? O que tem a ver com ganhar numa empresa? Lucro. Lucro operacional por quê? Das operações da empresa. Lucro operacional líquido sobre investimento. Por quê? Porque o lucro ele tem que ser maior que o investimento para ter algum retorno positivo. Você entendendo a lógica da fórmula, você não vai esquecer a fórmula. Pronto. É você relacionar com nomes, criar os macetes para você guardar as fórmulas. Quanto à física, quando falta é macete, né? Para você guardar. Mas olha assim o tipo que eu uso, porque não é toda fórmula que você encontra os macetezinhos por aí. Por exemplo, esse daqui, ó. É de estatística, é o coeficiente de determinação. R ao quadrado sobre SQR e SQT. Existe o SQR, SQE e SQT. Aí eu ficava, cara, como é que eu vou guardar que o SQR é em cima e o SQT é embaixo? Como é que eu vou fazer para guardar? O que eu fiz? O nome da minha mãe é Ruth. Então eu relacionei aqui, ó. SQR de Ruth, SQT de Ruth, ó, Ruth, nome da minha mãezinha. Assim que eu fiz pra guardar essa fórmula. Então, existem vários jeitos, sabe? Você pode fazer dessa forma que eu fiz. Outro também que eu usei é esse teste F para significância. Também existe o MQR, o MQT e o MQE. Eu guardei com o MQR, sempre que tem R, vai em cima. Já facilitou a minha vida. Mas como é que eu vou guardar que é MQE aqui? Eu usei o alfabeto. A, B, C, D, E, F. Então o E vem antes do F. Foi assim que eu usei para guardar essa fórmula. Então invente uma lógica. Qualquer lógica, e às vezes quanto mais absurda é, mais você guarda. Outra coisa também é que você faça tabelas de fórmulas, tipo essa daqui, ó. Faça tabelas de fórmulas e sempre fique olhando. Outro ponto muito importante é sobre como estudar exatas. Gente, quando você pensa em exatas, você nem liga pra teoria. Tu só pensa em fazer números, fazer contas, fazer exercícios. Só que a teoria também é importante. Porque às vezes você tem um exercício com várias alternativas. Por exemplo, um exercício para você calcular a probabilidade de um número lá. Aí, nas alternativas tem 2, tem menos 1, 10, 5 e 0,5. Se você souber a teoria, você vai saber que a probabilidade é sempre de 0 a 1. Ou seja, você nem precisa fazer a conta. Você já vai lá e coloca 0,5. Entendeu? Então a teoria é muito importante na hora de fazer uma prova. Porque se você está fazendo uma prova com várias alternativas, só pela teoria você já elimina várias. Ou pela lógica fala, não, eu sei que isso aqui não pode dar, porque isso aqui está muito absurdo. Então a teoria é importante. Outro ponto legal é que o enunciado ele dá pistas. Todo enunciado de exercício, ele dá umas pistas de como resolver, ele dá tipo um dado sobre tal coisa. Então preste atenção nesses dados, nas pistas que o enunciado dá para você resolver uma questão. Às vezes tu vai fazer uma conta gigantesca, quando na verdade ele deu um dadozinho ali que é só substituir, pum, achava muito mais rápido. Então seja esperta, preste atenção no enunciado. Outra coisa é você olhar exercícios resolvidos, isso me ajuda muito, porque eu sou bastante autodidata, sabe? Você pode explicar 1000 vezes pra mim, eu até entendo, mas se eu pegar um olhar feito, filho, eu aprendo muito mais rápido. Então olhe exercícios resolvidos também. Sites bons pra exata, gente. O Me Salva, tem o canal no YouTube e também tem o site. Me Salva, tem muita coisa de matemática, física, química, cara, até de cálculo, assim, de faculdade mesmo, tem muita coisa, já me ajudou bastante, Me Salva mesmo. E o outro também que me ajudou muito é o NERC. Ele tem um canal no YouTube que tem muito conteúdo legal sobre exatas. Outro pontinho também é que em relação aos exercícios, normalmente o professor dá uma lista de exercícios, dá uns exercícios do livro para você resolver. Faça no mínimo 2 vezes. Por quê? A primeira é para você aprender realmente como se faz. Dessa vez é normalzíssimo você errar bastante. Você fica até desanimada, caraca, eu sou horrível, eu tô errando tudo. Mas é assim mesmo, erra mesmo na primeira vez. Aí na segunda você já fixa. Então a primeira vez você aprende, a segunda vez você fixa. Então faça no mínimo 2 vezes os exercícios, a lista que o professor passar para você. Pula o exercício mesmo. Para você aprender exatas, exercício sempre. E em último caso, se você não conseguir entender o exercício por nada desse mundo, decore, mas é em último caso. Teve uma matéria que o professor era muito sinistro lá na faculdade, a gente explicava, você ficava assim, gente, era até legal, mas como é que eu vou conseguir resolver isso? E ele passou as listas e resolveu as listas com a gente. Então eu fazia tudo várias vezes,
Tinha uns que realmente não entravam na minha cabeça, cara, eu não conseguia entender. O que eu fiz? Eu decorei. De tanto fazer, eu acabei decorando. Aí chegou na prova, era igual, só que com dados diferentes. Aí eu fui super bem na prova, o professor, caramba, você é muito boa. Mas por quê? Porque alguns que eu não entendi eu decorei, os outros eu me esforcei bastante pra entender, procurei na internet, vídeo, esse é o bizu, você vê vídeo sobre aquela matéria, ler sobre essa matéria, e principalmente entender a teoria antes, porque se você vai fazer o exercício, você vai, por que isso é isso? Aí tá na teoria, como eu falei, teoria em exatos também é importante. Agora vamos para coisas de humanas, textos, e essa parte teórica realmente. Você tem que ler e ver se depois que você leu tudo, você é capaz de explicar o que você leu. Se você não for capaz de explicar, é porque você não entendeu. Aí você lê de novo. Então, veja se depois de você ler, você é capaz de explicar. Enquanto estiver lendo, pense em possíveis perguntas que poderiam ser feitas com aquilo. Aí você leu lá sobre investimento, por exemplo, tá aqui investimento na cabeça. Aí você pensa uma pergunta. Ah, professor, podia perguntar o que é investimento. Aí você dá uma resposta para aquilo. Então, fazer perguntas ao longo que você lê o texto. E você também tem que pensar no estilo do professor. Se o professor faz perguntas tipo probleminhas para você resolver ou dá objetivo. O que é isso? O que é aquilo? Entende? Então pense no estilo do professor e faça perguntas do que você está lendo no estilo dele. Fique em voz alta. Se estiver aqui explicando para alguém, tem melhor ainda. Explique em voz alta tudo que você entendeu. Vai falar, não, eu entendi que isso é isso e aquilo por causa disso, disso, daquilo. E se possível, grave você explicando para quando estiver perto da prova você ouvir, você, ah tá, lembrei, é isso. Outro pronto é você inventar códigos. Sabe quando tem um monte de tópico, tipo 10 tópicos para você decorar sobre alguma coisa, você fica, cara, como é que eu vou guardar isso? Invente um código. Eu sempre faço isso, eu pego as primeiras letras das palavras e invento uma palavra doida. Sabe? Aí quando você guarda essa palavra, na hora da prova você lembra sobre as coisas daquele tópico. É uma coisa que eu sempre uso, é muito útil, funciona bastante pra mim, eu acredito que vai funcionar pra você também. E a última coisa assim, em relação aos textos e teoria é você relacionar uma palavra-chave com uma resposta. Por exemplo, investimento de novo. Investimento. Tem que render alguma coisa. Senão não é um investimento. Entende? Então investimento, eu relaciono a palavra investimento com render. Entende? Então outras coisas que você estiver estudando, palavra tal relacionada com palavra tal. Pra quê? Pra quando você lê o exercício na prova, você vê investimento, você vai... Ah, tem a ver com isso. Alternativa que tiver aquela palavra, uma maior tendência daquela alternativa está certa. Então relacione palavras que, tipo, não posso falar sobre isso sem falar sobre aquilo. Palavras-chave é uma coisa muito importante. Até você grifa, né, quando você estiver estudando, faz seu asterisquinho, coraçãozinho, pra você não esquecer que uma coisa tem a ver com a outra. Agora sobre provas com consulta. Tem provas com consulta que é o caderno e tem provas que é com o livro. Organize-se. Na minha última prova com consulta, era consulta ao livro e ao material também do caderno. Só que como livro, vou mostrar o livro pra vocês. É esse livro aqui, ó. E os textos são... Olha aqui, quantos textos tem numa folha só. Então, aí o professor fala, tá com consulta, mas são uns 10 capítulos, é tudo desse jeito, pra você achar demora muito. O que eu fiz? Eu aprendi a fazer o sumário. Um sumário, um índice. Eu coloco o assunto, a página e um coraçãozinho, isso no caso do livro. Aí aqui, ó, valores de liquidação, página 311, coraçãozinho. Pode ser asterisco, pode ser o que você quiser. Aí aqui na página 311, do lado de valores de liquidação, tem o coraçãozinho. Viu? Sabe pra ver? Então faça um sumário, se organize antes da prova, para quando estiver na hora da prova, viu o assuntinho, você já vai, olha no seu índice, no seu sumário, e já abre na página exatamente no lugar que o professor quer. E se for no caderno, como é que eu faço, Kel? Numere seu caderno. 1, 2, 3, 4, e faça o sumário também. Aí lá você coloca valor de liquidação, página 1 do caderno. Aí você vai no caderno, ah tá, e acha muito mais fácil. Em relação ao professor, gente, você tem que jogar o jogo do professor. Tem professor que é muito subjetivo, tem professor que é objetivo, tem professor que gosta de dar probleminhas para você aplicar o que você aprendeu, a legislação, sei lá, o que você aprendeu naquele probleminha. Tem professor que só pede exceção. Então, veja o estilo do seu professor. Na aula, pergunte para alunos que já fizeram aula com ele, qual é o estilo dele. Veja provas anteriores e se baseie nisso. Eu não preciso estudar para todas as matérias do mesmo jeito. Veja como é que o professor vai cobrar você em relação a isso. E assim, de forma mais geral, teoria e exercício sempre, gente, eles têm que andar de mão dadas. Não adianta você só focar na teoria, nem só focar no exercício, você não vai bem. Foque nos dois. Pode ser que de vez em quando você vai bem? Sim, se o professor só foca na teoria, você vai bem, e você estudou só a teoria, né?
Mas eles têm que andar de mãos dadas, sempre. Concentração é muito importante. Se você for estudar, tira tudo que te atrapalha e foca, porque o que adianta você ficar 4 horas estudando, toda hora parando, olhando do seu lado, não sei o que, e ficar 2 ou 1 concentradíssima. Você vai aproveitar melhor seu tempo, então se concentre. Outro ponto é sobre resumos. Resumos são muito úteis, eu só estudo com resumo, sabe? Porque você lê, você entende, você tem que passar pro papel. Te faz fixar mais. Eu também falei num vídeo sobre qual a melhor forma de estudar. Eu só vou colocar a descrição aqui embaixo. Esse vídeo é muito bom, que fala sobre os tipos de aluno que você pode ser. Dá uma olhadinha lá que vai te ajudar bastante, como me ajudou. E nesse vídeo também fala que faça coisas bem coloridas. Use corações, figuras, formas. Quanto mais colorido for, mais fácil você fixar. Você vai lembrar da imagem daquele desenho que você fez relacionado a um assunto. Então na prova você vai conseguir lembrar melhor a matéria. Outra coisa também é você ir estudando aos poucos. Nós temos a terrível mania de ser procrastinadores. Que é o que é isso? É deixar pra cima da hora. Tem conteúdos que realmente são muito complicados para entender um dia antes. Tente, se esforce para estudar um pouquinho todos os dias. E otimize seu tempo na sala. Tem gente que vai pra aula, vê a aula, não, anota, pronto. Mas se você realmente otimizar, o que é isso? Otimizar, que vai aproveitar melhor, realmente prestar atenção, realmente anotar tudo bem anotadinho, colocar observações, quando você for estudar, lembrei tudo, você já lembrar tudo que você tinha visto na sala. Então você vai estudar muito mais rápido. Outro ponto também é que você tem que se organizar. Organizar seu tempo de estudo, organizar suas horas de estudo. Você tem que ser disciplinada. Por exemplo, hoje você está de 2 às 5. Cara, é sagrado. É de 2 às 5. Estude realmente de 2 às 5. E seja disciplinada. Uma coisa que eu fiz. Cara, como que você aprendeu a estudar matemática? Gente, vou ser bem sincera com vocês. Eu sou de humanas, cara, e faço contabilidade numa federal. Como é que você conseguiu isso? Porque eu aprendi a gostar de matemática. Você só não gosta porque você não entende. Quando eu comecei a entender uma coisa que pra mim era muito absurda, eu comecei a entender tudo. Fiquei, cara, que legal. Eu comecei a gostar tanto de matemática que eu já faço contabilidade. Mesmo não sendo realmente a minha área. E eu gosto muito do que eu faço. Por quê? Porque o que eu fiz pra aprender matemática? Eu não conseguia, tinha muita dificuldade. Pai, eu falava assim, cara, é 1 hora agora. Eu não vou levantar dessa mesa enquanto não aprender a matéria tal. Eu não vou levantar. Tipo, eu era determinada. E nisso eu ficava quebrando a cabeça até entender. E nisso começou a dar certo, sabe? As matérias, quando eu vi fluir, eu aprendi muito. Então faça isso, eu acho uma coisa muito legal isso. Não vou levantar dessa mesa enquanto não entender tal matéria. E principalmente, gente, a gente precisa de mudar de mentalidade. O estudo tem que se tornar um hábito. Não encare como algo muito ruim. Ele não é uma chatice, uma obrigação, um peso. Ele é a chave do seu sucesso. O caminho para realizar muitas conquistas. A desmotivação, o não gostar do que faz, você já chega com raiva, faz você não render quase nada. Então você já é desmotivado e com raiva, que saco. Você não rende, seu estudo não rende. Tenha a mente aberta. Achar que não precisa estudar é um pensamento medíocre. Depois de Deus, Ele é o seu maior aliado. Não seu inimigo. Não é uma barreira. O estudo é um caminho. Mas é isso. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que fazer uma coisa assim, bem diversificada, vários tipos de exatas, de humana, de prova com consulta, com fórmula, para ajudar vocês. Mas é isso, meninas. Beijinhos no coração. Curtam, se inscrevam, compartilhem e até a próxima!